Graça e paz, amados, boa noite. Já começo pedindo perdão, porque a gente atrasou um pouquinho, né? Mas nós estamos aqui hoje para celebrar a comunhão que nós temos em Jesus. Nós estamos aqui hoje para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E mais uma vez, pelo segundo mês, né? No segundo mês agora, nós vamos celebrar a ceia online. Que coisa diferente que a gente está fazendo, né? Mas eu tenho dito sempre, a gente está unido, mesmo que separado fisicamente, nós estamos juntos, num só coração, num só corpo, num só espírito, num só propósito. E muito em breve, amados, eu não vou ver mais essa igreja vazia, eu vou ver essas cadeiras cheias e a gente celebrando o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, povo do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te exaltar nesta noite. Nós queremos declarar, Senhor, declarar a tua autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te honrar nesta noite e dizer aqui, Senhor, no teu altar, que nós somos teus, que nós somos dependentes de ti, dependentes da tua presença, dependentes da tua graça, dependentes, Pai, do teu amor. Nós declaramos nesta noite que somos teus. Acima, Senhor, disso tudo que está acontecendo, acima das nossas preocupações, acima da ansiedade, acima da doença, acima, Senhor, dos problemas financeiros, nós queremos te declarar nesta noite que nós te amamos. E nós vamos continuar te amando. E nós vamos continuar te adorando, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Salvador. Tu és o Deus em quem confiamos. O Deus em quem cremos. O Deus a quem prestamos adoração nesta noite. A Ti, Senhor, a honra. A Ti a glória. A Ti toda a adoração, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E, não sei se dá para ver o que colocou aqui, mas a gente está com os nossos elementos preparados, suco de uvas, cálices, o pão. E no final da palavra, eu, o presbítero Vinícius, vamos consagrar os elementos, né? Nós vamos consagrar daqui. E você aí da sua casa, você vai orar junto com a gente vai consagrar os elementos. E aí eu vou pedir aos chefes das famílias que peguem os elementos e que você celebre a Santa Ceia junto com a tua família, amém? Mês passado foi uma bênção, a gente recebeu fotos, vídeos maravilhosos. Foi um momento de comunhão dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares. Eu queria te convidar, mesmo na sua casa, eu queria te pedir para abrir a Bíblia comigo, porque eu quero falar sobre alguns versículos hoje, né? E 1 Crônicas 12, versículo 1, eu quero falar sobre batalha, sobre guerra. Não uma guerra que nós já estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma guerra também, mas uma guerra que nós vamos viver depois que acabar essa pandemia. Amados, há um tempo já, a Luana ela recebeu uma palavra de Deus, falando sobre o exército de Deus, né? Falando sobre a igreja estar preparada como exército. A irmã Conceição, no culto da ceia, trouxe uma palavra abençoada, falando, né, sobre como as coisas andam em exército, em tropas, em manadas. O pastor tem mandado, né, vídeos, áudios falando sobre exército, falando sobre estar preparado. E Deus vai falando várias coisas. E hoje, Deus me falou algumas coisas mais profundas. Dentro de todas essas palavras que eu fui recebendo no meu coração, que eu fui recebendo de Deus através da vida de vocês. E eu quero falar hoje para a igreja do Senhor, que esse tempo
que Deus nos parou, que Deus nos colocou em casa, Deus nos separou para nos preparar para uma grande batalha. Isso vai passar. A pandemia vai passar. Vai passar. A gente vai sair da quarentena um dia. Mas quando a pandemia passar, quando a quarentena acabar, o que você vai fazer quando a pandemia acabar? O que a igreja do Senhor Jesus vai fazer? A igreja do Senhor Jesus vai para a batalha. Porque, amados, nós vamos viver um tempo de conquista sobrenatural. Nós vamos viver um tempo de crescimento e de multiplicação sobrenatural. Nós vamos avançar no território. Nós vamos ganhar e vamos cuidar almas. Nós vamos invadir o território do inimigo, sim. Vamos tirar de lá as pessoas que ele tem roubado, que ele tem matado, que ele tem destruído. E vai ser um tempo de grande conquista, um tempo novo de Deus. Mas só conquista quem vai para a guerra. Quem fica parado, sem chance de conseguir alguma conquista. Primeira coisa para você conquistar é você ir para a guerra. Depois da guerra, ganha quem estiver melhor preparado. Ganha quem estiver melhor armado. E esse é o tempo de Deus, igreja, de você se preparar como exército vivo do Senhor Jesus aqui na terra. A glória da segunda casa está chegando. O tempo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas está chegando. Mas é tempo da igreja do Senhor Jesus se preparar. Como que você está aproveitando esse tempo? Eu ouvi hoje o pastor falando assim, olha, Deus não lida com o tempo, Deus lida com pessoas. E de repente a duração disso tudo que nós estamos vivendo depende do tempo que a igreja vai demorar para aprender o que Deus tem para nos ensinar nesse tempo. Para a igreja do Senhor Jesus, para o povo do Senhor Jesus estar preparado para o que vem pela frente. Se você pegou a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, diz assim: estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclague, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram os valentes que o ajudaram na guerra. Davi, ele estava escondido na sua casa, na sua fortaleza, escondido de Saul, que era o seu inimigo, e ele estava ali escondido, esperando a hora certa de ir para a batalha, de conquistar algo que Deus já havia prometido. A unção já estava sobre a vida de Davi, desde lá quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele e o ungiu. Ele já tinha sido separado por Deus como rei de Israel. Tem muitas promessas que Deus fez na tua vida e que vai acontecer e que está chegando o tempo de Deus na tua vida. Está chegando o tempo de você cumprir o ministério que Deus tem na tua vida. E já chegou o tempo, você aí, na tua casa, como Davi estava na casa dele. Davi estava escondido do exército de Israel, fugindo do rei Saul. Nós estamos escondidos para nos livrar de um vírus, um inimigo invisível. Mas nós também estamos dentro das nossas casas. E nós vamos aprender hoje. Se nós somos exércitos, e nós somos exércitos de Deus, vamos aprender com o maior exército de todos. Não existiu nunca um exército tão poderoso que ganhasse mais guerra e conquistasse mais do que os valentes de Davi. Então hoje nós vamos aprender com os melhores. Amados, é hora, lá em Isaías 54 fala assim, olha, amplia o espaço da tua tenda. Amplia a tua habitação.
É hora de ampliar. É hora de se preparar. Porque a igreja do Senhor vai viver um tempo, amado, aonde vai haver um crescimento que você precisa estar preparado. Preparado para ganhar almas. Preparado para amar. Preparado para cuidar. Preparado, tratado em você, curado. Porque alguém doente não pode curar outra pessoa. A Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. Então este tempo Deus separou para que você seja curado, para que você receba visão espiritual, para que você seja capacitado pelo Espírito Santo. Esse é o tempo de Deus, igreja. Deus nos deu armas. Nós somos soldados, mas nós precisamos aprender a usar as armas. Essa semana eu dei um texto para as células, para os líderes das células, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 11, fala assim: no demais irmãos, estáis fortalecidos na força do seu poder. E vai falando lá, o apóstolo Paulo falando das armas que o soldado tem. Ele fala primeiro que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa guerra não é contra homens. Nossa guerra não é contra o vírus. Nossa guerra não é contra governantes. Nossa guerra não é política. A nossa guerra, ela se resolve nas regiões celestiais. Ela se resolve quando combatemos principados, potestades e poderes. Elas acontecem quando nós nos levantamos como o exército de Deus. Mas Paulo vai descrevendo as armas. Ele diz que você tem o capacete da salvação. Ele diz que os seus lombos são cingidos com a verdade. A couraça da justiça, e a justiça de Deus é Jesus em nós. Nós temos a espada da palavra. Somos calçados com o evangelho da paz. Você já recebeu as armas quando você aceitou a Jesus como Salvador. Mas não adianta nada as armas se o soldado não for treinado para lutar. Se ele não estiver preparado para lutar. Talvez você tenha ouvido muito falar nos últimos dias que a gente está tendo hospitais no Rio, que tem leitos, que tem respiradores até. Eu não vou saber falar aqui se eles são totalmente completos ou não, mas eu tenho ouvido vários gestores falando na televisão sobre o estado do Rio, gestores de unidades hospitalares, médicos, intensivistas, que não precisa só do respirador, não precisa só da máquina, precisa de recurso humano preparado e capacitado. Da mesma forma, amados, não adianta só as armas que Deus te deu, se você não estiver preparado. Não adianta todos os recursos humanos, todos os recursos materiais, se você, como soldado do Senhor Jesus, não usar esse tempo agora para estar preparado para a guerra. Talvez você estivesse achando que a guerra fosse agora. E quando a gente fosse voltar, ia ser só celebração, só festa, só bolo, só churrasco, só alegria. Vai ser também. Mas a gente vai começar a verdadeira guerra quando a pandemia acabar. E quando a gente voltar a se reunir. Porque aí o exército do Senhor Jesus vai avançar. O exército do Senhor Jesus vai conquistar. E nós vamos aprender hoje com Davi. A experiência de Davi. Davi havia sido ungido como rei de Israel. Deus havia escolhido Davi. Mas ele teve que se esconder de Saul. E ele foi para dentro da sua fortaleza. Hoje as nossas casas são a nossa fortaleza. Amados, quantas vezes na Bíblia Deus manda as pessoas ficarem em casa e se esconderem para que o mal passe.
Davi estava aqui escondido, para que o inimigo não o pegasse. Mas Deus foi dando a ele os soldados. Deus foi preparando o exército. E primeiro a gente vai começar falando sobre como era a formação do exército de Davi. Como eram os valentes de Israel. No versículo 2 de 1 Crônicas 12 diz que eles estavam armados de arco. Usavam tanto a mão direita como a da esquerda. Uma mão eles usavam para atirar pedra e outra flechas com arco. Homens hábeis, habilidosos, preparados, treinados. Você imagina um homem que atira a mão com uma pedra, o homem depois ele consegue, até com a mão esquerda, ele consegue atirar o arco, ele é habilidoso em 2 tipos de arma. Mas aí aqui vai falar que esses homens eram exímios. E eu prestei atenção e eu gostei muito dessa palavra aqui. Eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra exímios. Eu estava assim na Bíblia, olha, e eram exímios atiradores de funda. E eu fui ver o que era exímios. Exímios quer dizer perfeito, superior, excelente. A Bíblia fala aqui que esses homens eram treinados, eram preparados, eram habilidosos e eram perfeitos, superiores, excelentes em tudo que ele fazia. A Bíblia fala, tudo que vier a tuas mãos, faz e faz bem feito. Faz e faz com excelência. A Bíblia fala que esses homens, eles eram tão habilidosos, tão preparados, que um soldado simples, ele valia como 30 homens. A gente vai dividindo aqui, eu não sei se se chama hierarquia, mas a gente vai dividindo conforme Davi vai explicando a formação do exército. Ele primeiro começa falando do soldado, né? A função ali de soldado, a função mais simples. No mais simples, o simples soldado, ele já era exímio em tudo que ele fazia. Ele, um só, valia como 30. E Davi, ele foi juntando homens na sua fortaleza. Ele não saiu de casa. Ele não enfrentou Saul antes da hora. Mas ele começou a treinar de casa. Ele começou a preparar, a separar por tropas, a preparar chefes. Sabe, amado, você que é líder da Igreja Batista Nova Canaã, da sua casa, usa as ferramentas que você tem para treinar aqueles que Deus colocou sobre a sua liderança. Gente, que coisa linda, né? Eu vou usar 3 exemplos que eu tenho, mas eu poderia citar muitos outros. Que coisa linda, fiquei sabendo que o Marlon preparou o material dos pré-adolescentes, né? A Ana me falou que ele colocou envelopes de papel pardo, né? E ele foi na casa de todos os pré-adolescentes entregar, sem entrar na casa da pessoa, né? Mas foi entregar o material. Carolzinha deu uma aula domingo passado para as crianças, para os pequenininhos, que o Felipe ficou a semana toda perguntando, mamãe, quando vai ser a próxima aula da tia Carol? Quando chega domingo? Quando chega domingo? Ontem eu vi a Luana preocupada, ligando para os adolescentes, procurando os adolescentes para poder ter a classe da escola dominical. Sabe, eu tenho visto a Fernanda, líder da rede de mulheres, está ali sempre dando uma palavra, está ali sempre incentivando. Eu tenho visto a Sueli mesmo, né? Ganhou a Heleninha tão recente, tem lutado em intercessão, tem guerreado, tem trazido palavras. Eu tenho visto tantas mulheres de Deus se levantando em intercessão. A Ireis, a Flora, a Marisa, Marinésia,
Stephanie, guerreira do Senhor também. E você que é líder, comece a preparar a sua tropa de dentro da tua casa. Comece a criar estratégias espirituais para que quando você volte, vocês estejam treinados, preparados, habilitados para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, no teu ministério. Os primeiros eram os soldados, os segundos eram os oficiais do exército. No versículo 8, da tribo de Gade, a Bíblia fala que vieram grandes e valentes guerreiros que se juntaram a Davi no deserto, na fortaleza onde ele se encontrava. Davi estava no deserto, igual a gente está, preso na casa dele, igual a gente está. Mas lá onde ele estava, chegaram grandes e valentes guerreiros e se juntaram a ele. E esses, amados, eles formavam o segundo grupo. Primeiro vinham os soldados, aí depois Davi fala aqui dos oficiais. Os oficiais fala que eram hábeis no escudo e na lança, homens treinados e habilitados para atacar e defender no mesmo tempo. Olha que coisa linda, os seus rostos eram como leão. Quando eu penso no leão, eu penso no animal feroz. Eu penso no animal que vai lá no alto da montanha e que no rugido dele os predadores fogem. Eu penso na autoridade, eu penso no domínio só com o rugido. Mas principalmente quando eu penso em leão, eu penso no leão da tribo de Judá. E aí, amados, o que a palavra está falando aqui é que Deus vai levantar oficiais, líderes, você e eu. Ele vai levantar em nós pessoas habilidosas para atacar e pessoas habilidosas para se defender dos ataques do inimigo. Pessoas que têm nos seus rostos a imagem gloriosa de Jesus e têm nos seus rostos a autoridade do leão da tribo de Judá. Mas fala também que esses homens eram ágeis como uma gazela sobre os montes. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a gazela. E a gazela, ela tem duas características. Ela tem uma visão privilegiada e ela tem uma velocidade privilegiada. A gazela, ela tem uma visão de 270 graus. São olhos sensíveis que numa viradinha conseguem atingir uma visão de 360 graus. São olhos sensíveis que podem captar o menor sinal de um predador. E como elas têm pernas longas, elas correm com muita velocidade. Mas elas pressentem o inimigo de longe. E elas correm com velocidade, mas elas não correm só do inimigo. Elas são capazes de correr a quase 90 km por hora. E mesmo assim, elas são capazes de desviar de obstáculos, de pular obstáculos e de chegar no alto do monte. Elas são capazes de sentir o cheiro das águas no leito das águas e correr em direção a ele. Homens guerreiros, valentes, os rostos como de um leão, ágeis como a corça ou como a gazela. E a Bíblia fala que estes, os filhos de Gade, foram os oficiais do exército. E você lembra do soldado? Um soldado valia por 30 homens. Agora que o oficial, o menor, ele valia por 100 homens. E o maior
ele valia por 100 homens, mais fraquinhos dos oficiais. Olha, fala, olha, aquele que diz que é fraco, está forte. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Eles usam aqueles que não são nada para confundir aqueles que acham que são. E às vezes você acha que não tem força nenhuma. Aí Deus mostra assim, olha, o mais fraco vale por 100. O mais forte vale por 1000. Porque é Deus que nos capacita. É Deus que nos respalda. Maior, amados, é o que está conosco do que o inimigo que nos afronta, do que o vírus que causa essa pandemia, do que os políticos, do que os problemas financeiros. Maior é o Senhor Jesus que está conosco. E eu falei dos soldados, dos oficiais, mas no versículo 18 vai falar também dos capitães. Versículo 18 diz assim: então veio o espírito de Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Amados, se vocês forem ver o texto aqui antes do versículo 18, vocês vão ver que primeiro Davi duvidou, desconfiou. Às vezes a gente é tão precipitado. Paulo falou para a gente não impor as mãos precipitadamente. Às vezes, amados, a gente é tão precipitado. E a gente vê e acha que uma coisa é de Deus, acha que aquela pessoa foi enviada de Deus. Davi primeiro desconfiou. Depois ele viu que era realmente de Deus, nesse caso era. E ele colocou como capitães, como chefes de 30. Tinha o soldado, aí depois vai para as hierarquias maiores, né, e vai diminuindo. Tinha os oficiais, vai diminuindo, vai aumentando. Os soldados, os oficiais, os capitães. E no versículo 21 e 22 fala: e esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos. Deus quer te levantar como um herói poderoso nessa geração. Eram homens e mulheres, eram homens iguais a você, amados, seres humanos iguais a eu e você. E foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Foram se ajuntando. Eles foram se preparando. Davi foi reunindo. Entre o que ele foi reunindo, ele separou uns para soldados, outros para oficiais, outros para capitães. Davi foi organizando o exército, não sei se é a maneira certa de falar, mas separando por patente para ganhar uma guerra. Nós precisamos usar esse tempo que nós estamos parados agora na pandemia para nos preparar. Um exército, ele precisa ser organizado. Ele precisa ter planejamento, precisa ter estratégias, precisa conhecer o inimigo, precisa estar em sincronia. Já pensou? Cada soldado fazendo o que quer, cada tropa indo para um lado, cada capitão mandando os seus oficiais para um lado ou para o outro. Imagina a confusão. Um exército, ele tem que ter liderança, ele tem que ter autoridade espiritual, ele tem que ter submissão à autoridade espiritual, ele tem que agir em sincronia, ele tem que estar alinhado. No exército de Deus, não é cada um por si, Deus por todos, é um exército só. Nosso general,
é Jesus. Nós somos o exército, temos que cumprir as ordens dele e temos todos que caminhar na mesma direção. No versículo 33 diz: ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. Eles não tinham coração dividido. Eles eram ordenados para a batalha. Tem uma ordem para você entrar em batalha. E o coração não é dobre. Sabe o ânimo dobre? Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está animado, um dia está desanimado. Um dia está feliz com o líder, o outro dia se chateou porque o líder não fez alguma coisa, ou porque o líder falou alguma coisa. Outro dia está chateado com o irmão. Sabe, amados, nós não temos ânimo dobre. Nós nos mantemos fiéis. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós não agimos por emoções, por sentimentos, mas nós agimos debaixo de um propósito divino. E esse propósito é que nós fomos ordenados para a guerra. E uma característica que diz aqui ainda no capítulo 12: homens de guerra, bem treinados e armados. É muito interessante como ele repete aqui que os homens eram bem treinados e bem armados. Mas vai falar também que eram totalmente fiéis a Davi. Totalmente. Amado, tem que cair o espírito de rebelião. Tem que cair o espírito de insubmissão. Hoje as pessoas querem ser pastores de si mesmos. Querem ser líderes de si mesmos. Eu acho isso. A minha vontade é assim. O meu coração sentiu assim. Eu senti paz no meu coração. Tem gente que, recebe uma direção que não é de Deus e mede com um sentimento. A tua medida, amado, não é pelo coração, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso. A tua medida é pela palavra de Deus. É quando você é submisso à tua autoridade estabelecida, ao teu pastor que Deus colocou como anjo da igreja, como anjo da tua vida, que você está debaixo de autoridade. Está debaixo da autoridade. Não é chegar e falar assim: pastora Viane, eu estou querendo fazer arte, mas você me abençoa. Estar debaixo de autoridade é estar debaixo de submissão e debaixo de obediência. E quando eu usei esse exemplo, eu pensei numa criança. Porque o Felipe, quando quer fazer alguma coisa errada, em vez dele ir lá só fazer coisa errada, ele quer a minha bênção, A criança faz assim. Ele quer fazer alguma coisa que não pode. Hoje o Felipe estava com umas varetinhas daquela hashi, de comida japonesa, tentando enfiar nas duas narinas, Ele veio com as duas assim, tentando enfiar. Depois ele voltou para pegar o hashi. Em vez dele só pegar, graças a Deus ele não só pegou, mas ele veio falar comigo. Ele queria que eu aprovasse que ele ia pegar uma coisa que ia machucar. Às vezes, amados, a gente quer a aprovação de Deus. A gente quer a bênção de Deus. Enquanto Deus está só falando para a gente: olha, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Os meus planos são maiores do que os teus planos. Você está me pedindo uma coisa, achando que é pão, mas eu sei que é pedra. E eu não vou te dar. Não é porque eu não quero te abençoar, mas é porque eu sei o melhor que tem para você. Estar debaixo de submissão a Deus é muitas vezes desagradar o nosso coração, é desagradar as nossas vontades, é desagradar a nossa mente, e saber que nós estamos debaixo de bênção só quando nós estamos debaixo de autoridade. No versículo 38 fala que todos estes homens de guerra
foram prontos em formação militar e vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel e também sobre o restante de Israel. Todo o restante de Israel tinha o mesmo propósito, para constituir a Davi rei. Eles vieram, os homens de guerra, vieram prontos, estavam em prontidão, dizendo: olha, estou aqui. Eles estavam em formação militar. O que eu estava falando antes. Quando eu penso em formação militar, eu penso em autoridade, eu penso em disciplina, eu penso em cumprir ordens e seguir rigidamente um comando. Mas fala também que eles iam num único propósito. O exército ele não pode sair se ele não souber qual é a sua missão. E o propósito único deles era constituir Davi como rei em Israel. Eles não iam lutar as lutas deles. Eles não iam fazer as coisas que eles queriam, do jeito que eles queriam. Eles não iam ser como crianças. Eles não iam ser egocêntricos, porque muitas vezes nós somos. Querendo lutar as nossas causas, as nossas vontades. Mas eles tinham uma missão. Eles obedeciam. Eles cumpriam ordem que vinham diretamente de Deus. E eles seguiam cumprindo aquela ordem. Eles estavam alinhados em um só propósito. Amados, Deus está nos preparando. Quando nós voltarmos, pastor? Então não vai ter festa? Não vai ter celebração? Não vai ter churrasco, né, Mumu? Não vai ter pé de galinha com jiló, com canjiquinha? Não vai ter bolo para comemorar esse monte de aniversário que passou, né, de pessoas tão queridas na família Canaã? Vai ter festa sim. Pode ter festa sim. Os próprios soldados, quando eles se reuniram em Hebrom, nos versículos 39 e 40, fala que Israel inteiro comemorou por 3 dias. E fala que eles fizeram grande festa. E teve muita comida, e teve muita bebida. E a alegria se espalhou sobre todo Israel. Muita gente falando, né? Como é que vai ser quando a primeira vez que eu for na igreja? Como é que vai ser o primeiro culto? Né? Vai ser festa. Vai ser alegria, sim. Vai ter celebração, sim. Mas depois vai vir a batalha. E aí a gente vai entrar em campo para guerrear. Depois da quarentena, nós vamos voltar. Vamos celebrar e vamos entrar em guerra. E eu queria te perguntar nesta noite: você está usando esse tempo para se preparar? Você está usando esse tempo para usar as armas certas, para aprender com Deus, para aprender com o teu líder, para aprender com o teu pastor, com o teu professor de escola dominical? Você que é líder, que é pastor, você está usando esse tempo para preparar os teus soldados, os teus oficiais, os teus capitães? Ou você está deixando o tempo passar e está perdendo um tempo poderoso que podia ser aproveitado para te capacitar para o tempo de conquista que está por vir? É tempo de aprender. É tempo de se preparar. Primeiro, Davi descreveu o exército. Segundo, ele vai mostrar a ação. Ele mostrou como era o exército preparado, com armas, habilidoso, fiel, submisso à autoridade, que não tinha um coração dobre, né? Mas ele agora vai descrever as decisões. E
Primeiro ele ia restaurar a presença de Deus. E ele fala que por muito tempo a Arca da Aliança esteve esquecida. E eles se reuniram, eles conversaram, mas eles não prestaram atenção nos detalhes. Talvez, amados, no calor da festa, de sair para a batalha, eles saíram, mas não foi do jeito que Deus queria. A intenção foi ótima, a motivação estava lá em cima, mas o modo de agir não era exatamente do jeito que Deus mandava. E aí no capítulo 13, do versículo 7 ao 11, fala que eles foram com muita alegria. Eles foram cantando, eles foram dançando, eles foram festejando, os sacerdotes, os levitas, e eles pegaram a arca e colocaram num carro de boi. E de repente, quando eles estavam lá cantando, desatentos, os bois tropeçaram e a arca ia cair. E aí Uzá, que não era sacerdote, que não era levita, estendeu as mãos para pegar a arca. Mas ele não podia. Ele não era sacerdote, ele não era levita. E quando a mão dele tocou na arca, Deus o feriu gravemente e o matou. E o coração de Davi doeu, se entristeceu. E a arca ficou 3 meses na cidade de Obed-Edom. E uma primeira tentativa de trazer de volta a presença de Deus, de trazer de volta a arca do Senhor, ela não deu certo. Embora a motivação tivesse correta, embora os homens fossem preparados, habilidosos, estivessem debaixo de autoridade, Davi tinha um exército assim, habilidoso, preparado, estava com a motivação certa, a intenção certa, mas se não for exatamente do jeito que Deus manda, vai dar errado. E lugar de arca não é em cima não é em cima de carroça de boi. Lugar de arca é nos ombros do sacerdote. O que eles fizeram ali foi dar um jeitinho, fazer o que era mais fácil, fazer o que era mais cômodo. E quantas vezes nós escolhemos colocar a arca em cima do carro dos bois, porque é mais cômodo, porque se eu carrego a arca da aliança, a arca era carregada por alguns sacerdotes, tinha uma vara e a arca ficava em cima. A arca era feita de acácia, coberta com ouro, com os querubins de ouro em cima, então ela era muito pesada. Doía os ombros, talvez travasse a cervical deles, talvez machucasse, talvez eles chegassem sangrando. Era mais fácil colocar no carro de boi. Mas quando a gente entrega ao outro o que é responsabilidade nossa, aquilo traz morte, aquilo traz derrota. E aí Davi, ele continua, ele tem conquistas depois disso, antes de trazer a arca de volta. E lá no capítulo 15, Davi agora vai fazer a coisa certa do jeito certo. Porque antes ele estava tentando fazer a coisa certa, com os homens certos, mas do jeito errado. Agora ele vai usar os homens certos do jeito certo, da maneira certa. A primeira coisa que ele faz, ele começa a dividir as tarefas, as funções, colocar no lugar certo. Ele vai direcionando. No capítulo 15, versículo 1, a Bíblia fala que Davi, primeiro, providenciou um local para a arca. Ele fez uma tenda para a arca. Um local preparado para a presença de Deus. Amados, hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. Você fala assim: Deus, eu quero ver mortos ressuscitando. Eu quero ver cegos curados, paralíticos andando. Mas vai depender de você, amado. Se você for a habitação
Porque tem sujeira embaixo da cama. Porque tem pecado escondido. As águas do rio da vida, eles não fluem. Porque os canos lá, o nosso encanamento da nossa vida está entupido. Entupido de pecado. Entupido de mágoas. Entupido de liberação de perdão que você não deu. É tempo de preparar o local. De preparar o ambiente. Você que é templo do Espírito Santo de Deus. Davi preparou uma tenda. Ele não preparou um templo, ele não colocou um véu, mas ele preparou uma tenda. 4 pedaços de pau, uma lona não, né? Uma pele de animal em cima. A segunda coisa no versículo 2. Ele chama os sacerdotes e os levitas. E finalmente ele fala, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. E ele fala assim, vós, pais, chefes dos pais, santificai-vos, porque vocês carregaram a arca. Eu falei que você é igreja, que você é soldado, que você tem rosto de leão, que você tem pernas como a da corça, que você consegue lutar, atacar e se defender, que você está debaixo de autoridade espiritual, não humana, mas do Senhor Jesus, do general do nosso exército. Mas agora ele chama você, dizendo: você é templo do Espírito Santo, prepara o local da habitação do Espírito Santo de Deus. E ele fala assim: olha, chefe dos pais, se santifiquem e se separem, porque vocês vão carregar a arca. E no versículo 13 ele fala assim: Deus nos castigou, porque não respeitamos os seus preceitos. Tem muita gente com medo do diabo. O diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo. A Bíblia fala, mas que nós devemos temer e tremer diante do Deus vivo. A Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor dos exércitos. Sabe? É hora de santificação ao Senhor. E santificação significa separação do pecado, separação do mundo. É separar esse tempo. Para a gente se preparar com jejum, com oração, com estudo da palavra, se separar para o mundo. Você pode usar o tempo da quarentena, ouvindo live mundana. Você pode usar o tempo da quarentena, vendo meme na internet. Você pode usar o tempo da quarentena, fazendo outras coisas. Ou você pode usar o tempo da quarentena para se santificar, para se separar para Deus, para preparar a tua vida, que é templo do Espírito Santo, para que a presença do Senhor venha de maneira sobrenatural sobre a tua vida. Aí no versículo 15 fala que os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Você foi chamado para carregar a arca do Senhor. Você foi chamado para carregar o peso. É pesado, dói. Ninguém diz que ir para a guerra é fácil. Ninguém diz que ter um ministério é simples. Vai doer, vai machucar, mas é uma responsabilidade tua que você tem que levantar e falar assim: Senhor, eu vou levar a tua arca para o altar. Eu sou o sacerdote na tua casa. Eu vou tomar a minha posição. Eu vou preparar o local da tua habitação. A Bíblia fala, amados, que todos estavam vestidos de roupas de linho fino. Davi estava vestido com vestes sacerdotais, vestes limpas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. A noiva do Senhor ataviada
ataviada, sem rugas, sem máculas. Igreja santa, igreja separada do Senhor. E aí a Bíblia fala, no versículo 16, que Davi, ele manda o chefe dos levitas que constituíssem dos seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Terminar falando isso aqui. Davi então preparou o local, santificou o povo todo, trocou as vestes do povo por vestes de santidade, por vestes de louvor. E agora ele faz como se fossem 3 agrupamentos de pessoas. Primeiro agrupamento, os músicos, ou como nós chamamos hoje, o ministério de louvor. E ele manda o ministério de louvor ficar na retaguarda. E ele diz assim, olha, vocês vão acompanhar com música forte e alegre. Vocês vão com instrumentos, com harpas, com alaúdes, com símbolos. Se façam ouvir, ministros de louvor. Comecem a cantar e adorar. E organizaram todos os músicos. Dividiram as funções. Cada um tinha que estar comprometido com o instrumento que tinha assumido, com a posição que tinha assumido. Cada um tinha que estar comprometido com a sua parte. Os músicos também tinham que estar com roupa de linho fino, santos, mas tinham também que estar comprometidos, tinham que estar ali disciplinados. O versículo 22 fala que eles eram ensaiados. Que Ananias, o líder do louvor, ensinava-os a entoá-lo, porque ele era entendido de música. Então, como é que ia? Atrás, eles estavam indo na missão deles, agora que era buscar a arca. Na retaguarda, iam os músicos, fazendo barulho santo, se fazendo ouvir a quem? Sendo ouvido por Deus através da adoração e dos louvores, preparando o ambiente espiritual. Na frente, a gente tem ouvido tanto, né? Linha de frente, fronte de guerra. Na frente, a Bíblia fala aqui nos versículos 23 e 24, iam os guardas da arca. Um conjunto de trombetas eram tocados por guardas que protegiam a arca da aliança. Os guardas são os intercessores que Deus levanta para ir na frente, para tocar a trombeta, para anunciar a voz do Senhor, para anunciar no reino espiritual que o exército do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Ele está vivo e Ele está entrando. São os profetas dessa geração, são os intercessores que choram, que clamam, que oram, que vão para a frente de batalha. Está na retaguarda, os músicos. Na frente de batalha, os intercessores. E no meio todo, iam todos. Os sacerdotes, os oficiais, os capitães, os soldados, de acordo ali com a sua formação. E no versículo 28 fala: e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, com júbilo e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas, e voltaram para Jerusalém com a arca. Deu certo dessa vez, e eles entram celebrando tanto e dançando tanto, que Davi, mesmo com vestes reais pesadas de linho, ele pula tanto que dá para ver a coxa dele. Imagina uma roupa levantando tanto de um rei, que dá para ver a coxa. Mical fala que ele ficou doido. Você ficou doido? Era a presença de Deus. E Davi entra com a arca. Ele podia ter parado por ali. A arca já estava em Jerusalém. A arca já estava na tenda.
mas ele decide continuar a adoração. E ele inaugura a adoração 24/7. Uma adoração em tenda e sem véu. Não havia separação. Uma adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma adoração onde os sacerdotes se intercalavam para manter a chama do altar acesa e na cor certa da purificação. Aonde os músicos, os levitas, eles tinham que se organizar, se coordenar. Onde eles tinham, por exemplo, Asaf, que era o chefe do coral. Tinha Zadok, que administrava os cultos. Eles estavam coordenados. Eles permaneciam. Eles eram disciplinados. No versículo 27 fala que eles atendiam regularmente e ouviam orientações diárias sobre as suas funções. E termina falando no versículo 40 que sacrificavam a Deus todas as manhãs e todas as tardes. Você faz parte do exército vivo do Senhor. Você foi chamado, amados. Você faz parte desse soldado. Seu rosto é como de um leão, seus pés como da corça. Chamado para entrar no terreno do inimigo e tirar de lá as pessoas que ele tem destruído. Você foi chamado para carregar a arca da aliança nos teus ombros, para trazer a presença de Deus para essa terra. Você foi chamado para carregar o peso da arca. Você que é músico, você que é levita, você foi chamado para estar na retaguarda, para levantar um altar de adoração, para fazer barulho, para ter festa, para atrair a presença de Deus. Você que é intercessor, começa a orar, jejuar, botar o teu joelho no chão, começa a botar a tua testa no pó. Sacerdotes, oficiais, capitães, soldados, exército do Senhor Jesus, a família Canaã, prepare-se, santificai-vos, porque vocês vão carregar a arca do Senhor. Santificai-vos e trocai as vossas vestes por vestes limpas, brancas, porque vocês vão carregar a arca da presença do Senhor. A Bíblia fala lá assim, Paulo falou aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora você vai fechar o teu olho e você vai examinar como que está a tua vida. Eu perguntei se você está se preparando durante a quarentena, como está a tua santidade. A Bíblia fala que se você tiver pecado, se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Usa esse tempo para fazer uma oração. Fala com teu pai, que está te ouvindo. Eu vou chamar o presbítero Vinícius aqui na frente. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Fala com Deus. É hora de posicionamento. É hora de prontidão no exército do Senhor Jesus. Pedi ao presbítero Vinícius para fazer uma oração. A paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor, meu Pai. Senhor, nesse momento em que muitos, Senhor, estão voltando a querer-te, a ter vontade de estar andando contigo, Senhor, eu te peço, Paizinho, transforma nesses corações, Senhor, transforma esses corações em terreno fértil, Pai, propício para receber essa nova aliança, Senhor, para renovar essa aliança, Senhor, que Tu queres ter, Pai, com os Teus filhos. Senhor, eu peço, Senhor, após examinados todos nós, Senhor, sobre aquilo que fizemos, Senhor, e o quanto que pecamos a Teu respeito, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Pai, renova, Senhor, a Tua aliança, renova os Teus votos para conosco, Senhor. Oh, Paizinho. Amém, Senhor.
Agora, Marta, você montou uma mesa, né? Você vai pegar os seus elementos agora e eu vou consagrar primeiro os elementos. Pega 2 cálices, né? Não vai ser você que vai consagrar, nós que vamos consagrar aqui do altar do Senhor os elementos, amém? Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus. Eis aí, Senhor, a tua igreja, Senhor, reunida. Eis aí, Senhor, as famílias reunidas. Senhor, toda a reconstrução, todo o avivamento, ele começa dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. E agora, Senhor, nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue, como família Canaã, mas também, Senhor, com a nossa família humana. E eu te peço nesta noite que seja, Senhor, um momento de renovação da aliança nas famílias, renovação da aliança nos casamentos, renovação da aliança entre pais, filhos e irmãos. Restaura, Senhor, a aliança. Eis aqui, Senhor, a Igreja Batista Nova Canaã. Tu tens dado, Senhor, uma ordem de guerra. Repetidamente, Senhor, tu tens falado que tu estás nos convocando como exército, Senhor, para a guerra. E, Senhor, nós queremos profetizar nesta noite. Levanta, Senhor, os valentes teus neste lugar. Levanta homens e mulheres valentes, homens e mulheres cheios da tua presença, habilidosos, poderosos, guerreiros. Oh, Senhor, muda as vestes da tua igreja, Senhor, nesta noite. Levanta homens e mulheres com os rostos de leão. Levanta, Senhor, a autoridade do leão da tribo de Judá. Levanta, Senhor, uma igreja que vai andar aos lugares altos com os pés como da costa. Uma igreja preparada, uma noiva ataviada. Nos dá, Senhor, as armas, as estratégias, Senhor, para essa guerra. Renova, Senhor, a aliança em cada um nesta noite. Sobre você que está restaurando a tua aliança com Jesus. Eu profetizo agora que todas as promessas de Deus são renovadas na autoridade que há no nome de Jesus. E nós consagramos esses elementos agora, que passam a simbolizar o corpo e o sangue de Jesus, que foram vertidos na cruz do Calvário por nós. Eu consagro esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou pedir ao chefe da família que pegue primeiro o pão, que já está consagrado. Pega o pão, distribui o pão para a tua família. Que momento lindo você ministrando a ceia na tua casa, trazendo avivamento de Deus para dentro da tua casa, né? Porque o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que foi dado. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Você pode trazer a tua memória, Jesus, agora. Tem gente falando assim que cloroquina é o melhor remédio para resolver esse vírus. Tem gente dizendo que remédio ivermectina, não sei o que lá, é o melhor remédio. Que o pacote financeiro é a melhor solução. Olha para esse pedacinho de pão aqui. O corpo de Jesus foi dado por você. Tem remédio melhor que esse. Não tem resposta melhor que essa. Não tem proteção maior que essa do que o corpo de Jesus que foi dado por você. Talvez você esteja se sentindo fraco aí na sua casa, doente, desanimado, mas eu profetizo agora, quando você começar a comer este pão, a Bíblia fala que Ele é o pão vivo que desceu dos céus.
Eu profetizo que esse povo vai trazer alimento sobrenatural. Vai trazer um ânimo novo, a força restaurada. Eu profetizo agora que é o remédio que você precisa, amado. E assim, coma desse pão. Depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no sangue de Jesus. No sangue de Jesus você é justificado, você é perdoado, você é santificado. Pelo sangue de Jesus Ele troca as tuas vestes e te dá vestes de santidade. Tira as vestes de tristeza, as vestes de luto, e te dá vestes de alegria e vestes de festa. E Ele tira a coroa de humilhação e te dá a coroa de honra. Ele renova a tua aliança nessa noite. Aqui na Igreja Batista Nova Canaã, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, o pastor nos lembra que nós temos uma comunhão vertical, nós e Deus, a aliança do sangue de Jesus. Mas nós temos uma aliança horizontal, como irmãos, como igreja. Você agora, na sua família, troca o teu cálice com o teu familiar que está aí e fala com ele assim: vem cá, amor. Fala assim: olha, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança que o diabo não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que os problemas não podem quebrar. Eu tenho uma aliança. Agradeça a Deus pela aliança. Agradeça a Deus porque você não merece, mas você é justificado pelo sangue de Jesus. Porque eu não mereço, nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele nos amou. E assim, participe do cálice do Senhor. Glória a Deus. Eu vou orar encerrando e prestar a bênção apostólica, mas eu quero que você termine aí na tua casa. Você vai reunir a tua família, vai cantar uma música ainda com a tua família, e o chefe da família vai fazer depois a oração final. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua presença, pelo privilégio, Senhor, que nós temos hoje, Senhor, de estarmos aqui no teu altar, celebrando, Senhor, a comunhão, celebrando o teu corpo e o teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos por esse tempo, Senhor. Te louvamos. Ah, Senhor, a tua palavra diz que nós devemos louvar, Senhor, ainda que no meio do deserto, no meio da tribulação. E nós, então, nós louvamos o teu santo nome nesse tempo. E dizemos: prepara-nos, 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 prepara a tua igreja, prepara os sacerdotes, prepara, Senhor, os capitães, os oficiais, os soldados, prepara os músicos, prepara os intercessores, prepara, Senhor, a Igreja Batista Nova Canaã para um tempo de conquista, para um tempo do sobrenatural, para o tempo do novo de Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Encerra a transmissão, mas você encerra daí. Canta uma música, ora e termina na sua casa. Deus te abençoe. Eu te amo. Em nome de Jesus.